Oi, eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho. Aqui você encontra conteúdo aleatório para pessoas inconstantes, mas sempre um conteúdo socialmente relevante. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Mas a associação entre o azul e o masculino, a gente tem que voltar a séculos passados. Então, lá no século XVIII, no século XIX, Grã-Bretanha, o Reino Unido, eles eram a maior potência mundial, eram um símbolo de poder. E as forças armadas inglesas, elas usavam a cor do uniforme era azul. Por associação, a Inglaterra era uma potência mundial, usavam a cor azul e as forças armadas naquele período era essencialmente masculina. Houve essa associação entre o azul e o masculino. É muito importante quando a gente está fazendo esse debate, conversando sobre gênero, que a gente volte na história, que a gente procure informações históricas, não é? Para saber como que, para a gente entender e ficar mais evidente para nós como que há essa associação entre sexo e gênero, né? E como que o gênero ele é construído. Quais são os elementos, as palavras, os objetos que reforçam a ideia de gênero? Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Eu dei esse exemplo da cor, do azul e do rosa. Vamos falar do cabelo. Então, o tamanho do cabelo, né? Cabelos compridos são associados do gênero feminino, cabelos curtos do gênero masculino. Tá? Então, tá vendo como é que se constrói? O tamanho do cabelo já aponta. Claro que a gente não pode analisar esses elementos separados, eles têm um contexto, tá? Eles têm que ser analisados em conjunto e eles têm um contexto histórico, geográfico, cultural que você não pode separar. Mas lembra, não é uma coisa do nosso tempo, mas nos nossos bisavós, quando eles eram crianças, as roupas de criança não tinha diferença entre roupa de homem e de mulher. Você pode até procurar fotos, né, de crianças, sei lá, de 2, 3 anos, e essas crianças estarão com roupas idênticas. Então não há uma distinção entre roupa de criança homem e criança mulher, tá? Aliás, se a gente mostrar essas fotos antigas para as crianças de hoje e perguntar dessas crianças: nessa foto aqui, quem que é homem, quem que é mulher? Elas vão ter dificuldade, porque elas vão olhar a roupa, né? Eu não sei qual que é o termo, a palavra. É como se fosse um vestidinho frouxo, tipo uma camisola de dormir, que é esse camisolão. Então, o que eu estou dizendo é que lá no começo do século XX, no final do século XIX, até 1920, 1930, as crianças, elas usavam essa roupa muito parecida, né? Um vestidinho, que a gente hoje chamaria de vestidinho, né? Um vestido. E era uma roupa tanto de homem quanto de mulher. Hoje isso é impensável, né? Hoje, se você usar essa roupa num menino, as pessoas vão fazer uma dedução que é uma menina. Eles vão perguntar: é menina? E aí tem outras técnicas, né? Vocês aí que são pais e que são mães, vocês sabem dessas técnicas para evitar a confusão do gênero do seu bebê, né? Então, usar as cores ajuda a não confundir o gênero do bebê. Se você põe o seu bebê vestido de rosa e se na sociedade está estabelecido que rosa é uma cor de mulher, as pessoas vão olhar para o seu bebê e falar: é uma menina. Outras técnicas também, que é furar a orelha do recém-nascido, né, para pôr brinco, tá bom? Então o brinco é uma técnica também, é uma tecnologia de construção de gênero. Isso para nossa sociedade, né? Mas culturalmente
muitos lugares, né, muitas culturas usam brinco também para homens, certo? As etnias indígenas têm muitos adereços na orelha, né, alargadores, ok? Isso vai variar de cultura para cultura. Os jovens quando eles furam a orelha, né, e aí tem aquele drama familiar. Tá usando brinco, você é mulherzinha, né? Então tem essa construção toda, beleza? Bom, a gente está falando muito desses dois gêneros, os tradicionais, o masculino e o feminino. Existem outras identidades de gênero, existe aquelas identidades de gênero que a gente chama de trans, tá? São as pessoas trans, os homens trans e as mulheres trans. Bom, nós falamos então que o gênero é uma construção social. Esse discurso sobre o sexo constrói a identidade de gênero, né? Nós temos uma identidade de gênero masculina, o homem, uma identidade de gênero feminina, a mulher. Nós temos uma identidade de gênero transgênera, né? Transgênero, ou seja, é aquela pessoa que o sexo biológico não coincide com a identidade de gênero e aí ela escolhe outra identidade. E temos a identidade de gênero não binária. Resumindo aqui, gênero é uma construção social, certo? Que muda no tempo. Então, lá no passado, o que era roupa de homem, comportamento de homem podem não ser os mesmos de hoje, tá? Por exemplo, já dei o exemplo do como que o azul ao longo do tempo se tornou uma cor associada ao homem, né? Uma cor masculina, como que o rosa se tornou bem recentemente associado ao feminino. Mas tem, por exemplo, no período antes da Revolução Francesa, que a gente chama de absolutismos, os homens usavam peruca e se maquiavam. E isso não era motivo de riso, de chacota, e ninguém achava que um homem de peruca e maquiado era uma mulher. Ninguém questionava da virilidade de um homem com peruca e maquiagem lá no absolutismo, tá? Então, dei o exemplo também das crianças que no início do século XX usavam uns roupões, né? Que tanto era roupão de homem e de mulher, não tem diferença. Então, muitas vezes você olha na foto, você não consegue saber se é homem ou se é mulher, simplesmente olhando a roupa. Tem um aspecto geográfico também. Então, o gênero não tem só uma dimensão de tempo, tem uma dimensão de espaço, ok? Então, por exemplo, homens com vestido. Então, não é bem vestido, né? Mas uma camisola, uma roupa grande. Na África, você tem vários países em que os homens usam uma roupa grande, principalmente por conta da religião, né? Da religião muçulmana, usa-se essa roupa. Eu vou pôr aqui a imagem, né? Na Índia também, ok? Tomar um cafezinho. Aceita? Bora lá. No passado, em alguns lugares, não sei se ainda hoje existe isso, mas que mulheres não podiam entrar de calça. No passado foi inclusive crime, tá? Você usar roupa de outro gênero. Mas eu estou dizendo aqui dos aspectos geográficos, né? Por exemplo, na Escócia tem aqueles saiotes escocês, não é? Se você compara um saiote escocês com uma saia do uniforme japonês, tem muita semelhança, tá? Então tem a variação de espaço também, ok? Do gênero. Tem a dimensão religiosa. A religião, ela é um elemento da cultura que tem o seu discurso, que define, né, o gênero das pessoas, tá? E isso vai variar de religião para religião. Okay? O aspecto cultural, valores, né? Comportamentos, palavras. Tem muitas culturas que as palavras que as mulheres usam são diferentes das dos homens. Então tem a mesma coisa. O homem se refere àquela coisa por uma palavra e a mulher por outra, tá? Então no Japão, por exemplo, é um caso clássico, né? Tem determinadas palavras que as mulheres não usam, que só os homens usam. Ou que
a gente usa para a mulher e a outra palavra para o homem, ok? Jeito, comportamento. Então, por exemplo, as mulheres, cultural, estou aqui pensando nos aspectos culturais, né? As mulheres têm que falar baixo, falar calmo, falar de forma meiga, fininha, né? Ai, não sei o que, tá. Então, espera-se que as mulheres culturalmente falem assim, o patriarcado. Aí o patriarcado espera que o homem fale grosso, que fale firme, que seja impositivo, né? Isso são valores culturais, tá? Mas tem também comportamentos emocionais, emotivos, né? A mulher tem que ser frágil, qualquer coisa que fale com a mulher, olha aí, qualquer coisa que fale ela vai chorar, e o homem não. O homem não pode chorar, o homem não chora, não é? Boys don't cry, então aquela coisa. Da forma como se relacionar com as emoções também, não é? O patriarcado define qual que é o trabalho do homem, qual que é o trabalho da mulher. Então a mulher é obrigada a cuidar da casa, o homem não. Então lavar vasilha não é coisa de homem, limpar a casa não é coisa de homem. Se bem que isso está mudando muito recentemente, mas no passado, né, era muito sério essa divisão sexual do trabalho, né? E agora a gente está aí em vias de aprovar a lei que define que homens e mulheres têm que receber o mesmo salário na mesma função, no mesmo cargo, né? Isso mostra que até hoje mulheres e homens na mesma função e no mesmo cargo podem receber trabalhos diferentes simplesmente pelo seu gênero. Bom, eu acho que vocês já entenderam aqui. Vocês comentem aí, por favor, se vocês lembraram de outra estrutura social que constrói as identidades de gênero. Eu não falei dos brinquedos, das roupas de homem, roupa de mulher, brinquedo de homem, brinquedo de mulher, tá? Mas é uma construção social que abarca todas as expressões do indivíduo. Então abarca as emoções, abarca o trabalho, a forma como a pessoa se imagina, como ela pensa. A construção social de gênero, ela é muito complexa e ela age no indivíduo como um todo. Não é só um elemento ou outro, tá? Não é só a roupa, não é só o tamanho do cabelo, não é só a barba, não é só se está de maquiagem ou não. É um conjunto, tá? Isso, às vezes, eu vejo o efeito da ação desse conjunto sobre o meu corpo, mas às vezes você não vê, porque está dentro da minha estrutura psicológica, tá? Então, o discurso de gênero, ele afeta não é só a minha performance física exterior, mas também a minha dimensão subjetiva, ok? Para a gente pensar como homem, não é só agir ou parecer como homem, você pensa como homem também, tá bom? Tomar um cafezinho. Aceita? Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Joinha do like, joinha se gostar, painha se não. Comenta para conversar e compartilha para fortalecer a criação. Compartilha. Não tô dançando carnaval não, viu? É o símbolo o gesto para compartilhar, ó. Compartilha aí, ó. Até o próximo vídeo. Se inscreva. You gotta know the truth, because the truth will set you free.